Momentos de reflexão. Da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 1. O texto nas nossas Bíblias traz a epígrafe, a unidade da fé, e passo a ler: Rogo-vos, pois, irmãos, eu, disse Paulo, o preso no Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido até as partes mais inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus queridos, pela graça de Deus, estamos diante de um texto não apenas bonito, mas que traz ensinos maravilhosos, ensinos poderosos, que nos instruem para que possamos servir a Deus melhor a cada dia. Esse texto, ele trata da unidade da igreja. Você pode observar que a carta de Paulo aos Efésios começa
com uma doxologia, um hino, capítulo 1. Depois, Paulo vai falar sobre a salvação pela graça, quando ele vai dizer que essa graça foi manifestada para salvar os homens. No capítulo 3, ele fala da vocação dos gentios e do seu apostolado. Ele vai mostrar que o Senhor não veio para atender somente judeus, apesar de um dia Jesus ter dito à mulher cananeia que ele não fora enviado, à mulher cananeia e aos discípulos, ou a eles diante dela, que ele não fora enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não obstante, aquilo era um momento de provação para aquela mulher e os discípulos, pois Jesus, de fato, ele veio para que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando chega no capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade da fé. E encerrando lá no capítulo 5, ou chegando no capítulo 5, ele vai tratar da simbologia entre Cristo e igreja e o casamento entre um homem e uma mulher. E vai tratar sobre isto, como exemplo de que, assim como deve haver pureza em um, o outro está sendo purificado para o encontro com o Senhor. E lá no capítulo 6 ele vai encerrar a sua carta dizendo que a nossa luta neste mundo é uma luta para sermos santos, é uma luta para sermos cristãos de verdade, é uma luta não contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Só que neste capítulo, meus queridos, onde ele fala sobre a unidade da fé na igreja do Senhor, ele fala de uma forma que coloca a igreja no patamar de um organismo vivo, de um organismo funcionando, de um mecanismo que está com todas as suas engrenagens funcionando para que essa organização chamada igreja, ela possa estar sendo abençoada, crescendo, frutificando para a glória de Deus. Paulo estava preso, mas o evangelho de Cristo não estava preso, ele estava livre. E quanto mais tempo Paulo passava preso, mais o evangelho frutificava. Por quê? Porque ele era um preso perigoso, segundo eles, um preso que já haviam o encontrado com uma penitenciária aberta, com os portões abertos e os presos vulneráveis, e já tinha acontecido alguns episódios, e Paulo, por conta disso, eles entendiam que ele poderia ser solto novamente, e agora ele era um preso de altíssima periculosidade. Logo ele era guarnecido de dia e de noite. Acontece que ele estava preso, mas o evangelho livre. Ele estava preso, mas o evangelho funcionando. Ele estava preso, mas aqueles que o guardavam pelo dia saíam crentes. Os que o guardavam pela noite saíam crentes. No outro dia, quem fazia a guarnição durante o dia saía crente. Os da noite saíam crente, a ponto de ele dizer: os da casa de César vos saúdam em Cristo Jesus.
porque já haviam abraçado a fé em Cristo Jesus. Ele agora prisioneiro, ele manda uma carta para a igreja de Éfeso. E nessa carta à igreja, Paulo já estava exortando-a para que ela prosseguisse unida, para que ela prosseguisse na mesma unidade de propósitos, unidade de ideais, unidade de crescimento, unidade de avanço na obra de Deus. E Paulo, orientando aqueles irmãos sobre essa unidade, ele começa dizendo: queridos, rogo-vos, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno. Sabe, irmãos, toda a igreja, inclusive crescente, ela precisa, no dia a dia da sua vida, do seu labutar, ela precisa dar bom testemunho do Evangelho. Ela precisa seguir aquele rumo que Jesus deu. Vós sois sal na terra e luz do mundo. Ela precisa brilhar em meio à escuridão, e ela precisa preservar em meio à podridão deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Nossa vida aqui, ela é de passagem. O mundo está aí, nossa vida está passando. As orgias do mundo, elas chamam a atenção, mas o cristão, o servo de Deus, ele precisa ter em mente, ele precisa ter um compromisso de continuar servindo ao Senhor e andando em novidade de vida, andando de modo digno. Andando de modo digno da vocação. É como se Paulo estivesse dizendo: do jeitinho que Jesus andava, cada crente ande. Do jeitinho que Jesus pensava, cada crente pense. Do jeitinho que Jesus falava, cada crente fale. Do jeitinho que Jesus agia, cada crente haja. Do jeitinho que Jesus fazia o trabalho de Deus, cada crente precisa fazer o trabalho de Deus e andar de modo digno da vocação a que foi chamado. Longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos. A Bíblia está cheia, principalmente o Novo Testamento, dessa expressão uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Orai uns pelos outros. Suportai-vos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Intercedei uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Tem pelo menos aí de 29 a 32 uns aos outros no Novo Testamento. Uns aos outros. E aqui é suportar. Suportai-vos uns aos outros. Tem muita coisa na nossa vida que nem nós nos suportamos. Todos nós temos uma boa dose de simpatia.
e também uma boa dose de antipatia. E pouca empatia. Às vezes somos mais antipáticos do que simpáticos. E às vezes somos, para outros, mais simpáticos do que antipáticos. Isso é ministério, irmãos. Isso é pastoreio. Suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus. E o que é unidade do Espírito que nós devemos guardar? Jesus, antes de subir ao céu, na sua orientação sacerdotal aos discípulos, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas rogarei ao Pai que mande outro Consolador para que esteja convosco. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse Espírito Santo é o Paráclito de Deus. É Deus conosco na atual dispensação. Ele está aqui, Ele está presente, Ele está com a igreja, Ele dirige a igreja, Ele toca a igreja, Ele leva a igreja. Não baixe, meu filho, não baixe. Ele leva a igreja aos braços do Senhor. Ele conduz a igreja aos braços do Senhor. Qual é o trabalho do Espírito Santo, irmãos? Na atual dispensação, o trabalho do Espírito Santo é glorificar a Cristo. E como é que ele glorifica a Cristo? Cada um que chega e entrega sua vida a Jesus, e é discipulado, e se converte, e busca, e enfrenta as lutas espirituais, e prossegue, e caminha, o Espírito Santo vai trabalhando a gente. Aquele que bebia não bebe mais, que andava com a garrafa de cachaça agora anda com a Bíblia. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. O que mentia não mente mais. Oh, glória! Não mente mais. A mudança que acontece na vida do cristão é uma mudança causada pela palavra e pela ação do Espírito. O Espírito Santo glorifica a Cristo como? Santificando a sua noiva, para apresentar a Ele uma noiva perfeita, gloriosa, sem mancha, sem mácula, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. E esse Espírito que nos trabalha para Cristo, Ele quer que a igreja esteja não apenas unida, mas viva em unidade, unidade de ação, unidade de propósito, unidade de pensamentos. Se o líder, dirigido pelo Espírito de Deus, coloca um plano, um projeto de ação para a igreja precisa abraçar e andar em unidade para que o Espírito de Deus continue agindo sobre ela. Glória a Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí Paulo começa a elencar algumas razões por que isso precisa acontecer. Por quê? Porque há um só corpo.
A igreja é um corpo. Eu não sei que tipo de membro cada um é nesse corpo, mas ela é um corpo. Ela é chamada de corpo de Cristo. Interessante, quando a gente celebra a ceia, a gente chama o pão do corpo de... Pois é, não é? Corpo de Jesus dado na cruz por nós. E às vezes a gente pega essa nomenclatura e não olha para ela, e chama de a ceia de corpo de Cristo. E aí a gente corta o pão, né? Parte o pão. E o corpo de Cristo, ele é representado pela igreja. E igreja não se fatia, não se divide, como o pão. Foi dividido o pão simbolizando o corpo de Jesus na cruz. Mas agora a igreja é o corpo de Cristo. Quem é Cristo? O ungido de Deus. E ela não se divide. Por isso ela vive uma unidade. Ela não é formada de um grupinho de A, grupinho B, grupinho C. Não, ela é formada de um rebanho. E eu não vou mais me estender. O texto pede, mas eu não vou mais me estender. Mas espere uma coisa. Essa unidade do Espírito na igreja não permite divisão. Não permite o pastor pastorear um grupo e outro não. O pastor tem que pastorear todos de igual modo, da criança ao ancião, no mesmo quilate. É o corpo, é um organismo, não é um grupinho. Agora, quando a gente não segue essa orientação bíblica, poderá a igreja ser tirada do meio do grupo, levada para o céu e muitos ficarem. Muitos ficarem. Por quê, pastor? Porque a igreja de Cristo, coluna e baluarte da verdade, ela é chamada na linguagem de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nação santa, raça eleita, povo adquirido, propriedade exclusiva, para anunciar as maravilhas de Deus. Ela tem um diferencial. Ela tem um diferencial da igreja local, da igreja aqui, ali e acolá. Ela é uma igreja santa. Então ela precisa ter uma unidade no corpo. Há um só corpo, um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Em todos. Mas eu quero concluir com concedeu. Concedeu. Essa palavra significa cedeu com. Com quê? Com propósito. O dom não é meu, o dom não é do pastor Reginaldo, não é do pastor Coutinho, o dom não é seu, o dom é de Cristo. E ele concede, ele cede com um propósito. Qual é o propósito? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o crescimento espiritual, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento da verdade, à varonilidade perfeita, à medida da estatura de Cristo, e não sejamos mais meninos agitados como uma folha ao vento, mas tenhamos firmeza doutrinária, firmeza espiritual e possamos seguir a Cristo em novidade de vida. Momentos de reflexão.